Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa terceira videoaula do curso de Auxiliar de Logística. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio aqui dessa nossa terceira videoaula, eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Bom, meu aluno, caso você ainda não tenha lido o seu terceiro capítulo da apostila, eu te peço aqui nesse momento encarecidamente que faça uma pausa nesse exato momento da videoaula e efetue então a leitura do mesmo, para que você possa estar sendo, apresentado e introduzido aí a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas então, meu aluno, vamos partir aqui para a nossa apresentação do tema principal e dos seus respectivos subtópicos. Vamos em frente, meu aluno. Como vocês podem ver, o nosso tema principal é a armazenagem em estoque, e os seus respectivos subtópicos são tipos de armazenamento, layout de almoxarifado, controle de estoques e equipamentos de armazenagem. Pessoal, começando aqui pelo nosso primeiro subtópico, temos aí, como vocês podem ver, os tipos de armazenamento. O armazenamento, pessoal, ele é o processo, de guardar e conservar os produtos, insumos ou os materiais de maneira organizada, segura e acessível, até o momento em que eles serão utilizados ou distribuídos, Os tipos de armazenamento, eles variam aí conforme o tipo de mercadoria, volume, tempo de estocagem e as próprias necessidades operacionais, Bom, temos aí os principais tipos como o armazenamento geral, que é bem mais comum em alguns centros de distribuição e almoxarifados, Ele é utilizado para produtos secos, embalados, sem a necessidade aí de algumas condições especiais, Temos também, não estou riscando aqui para vocês, como de costume, para acompanhar a didática. Temos o armazenamento refrigerado, O armazenamento refrigerado, ele é necessário aí para alguns produtos que exigem temperaturas controladas, como alimentos perecíveis, medicamentos, vacinas. Ele pode ser refrigerado, entre 2 e 8 graus, ou até mesmo congelado a temperaturas abaixo de menos 18 graus ou menos, Bom, temos o armazenamento a granel também, que é para alguns produtos que são armazenados sem embalagem individual, Como grãos, areia, cimento, Ele exige aí alguns silos, No caso, podem ser tanques também, ou até mesmo alguns containers específicos, Temos armazenamento perigoso também, mais puxado aí para o caso para alguns produtos químicos, Inflamáveis ou tóxicos. E esse armazenamento ele deve seguir algumas normas de segurança rigorosas, como sinalização, ventilação e até mesmo a distância de segurança. Temos o armazenamento vertical, pessoal, que utiliza aí algumas estantes ou porta-pallets, para estar utilizando aí o espaço vertical do armazém, especialmente em alguns locais com pouco espaço horizontal, Bom, temos a armazenagem temporária também, para materiais de curto prazo, muitas vezes aí, utilizados em obras, feiras ou processos industriais provisórios, Bom, vamos falar aqui agora do nosso próximo subtópico, Nosso segundo subtópico da aula de hoje, onde nós temos o layout de almoxarifado. Pessoal, o layout é o planejamento físico da disposição dos materiais, equipamentos e áreas de circulação dentro do espaço de armazenagem, E um bom layout, pessoal, promove aí fluidez, segurança, agilidade e eficiência, Temos as principais áreas de um almoxarifado, como o recebimento, onde os materiais eles chegam e passam por conferência. Temos aí a estocagem, Opa, deixa eu voltar e riscar aqui para vocês. Temos a estocagem. Tá difícil hoje. Vamos lá. Temos a estocagem, pessoal, que é o local de armazenamento dos produtos organizados por tipo, categoria ou critério logístico. Expedição, que é o setor de separação, embalagem e envio dos produtos.
área de circulação, né, também, como os corredores de movimentação interna, né, que é funcionários, empilhadeiras, carrinhos. E é claro, temos a área de devolução ou quarentena, né, pessoal, que é o local para manter os materiais com avarias, vencidos ou que ainda se encontram em análise, tá certo? Bom, deixei aqui para vocês os princípios para um bom layout também, né? No caso aí temos um curto trajeto, né, entre recebimento, estoque e expedição, zonas bem definidas, né, e devidamente sinalizadas, facilidade de acesso, pessoal, aos produtos que são mais movimentados, né, organização por tipo de item ou frequência de uso e até mesmo a segurança no tráfego interno, né, tanto dos equipamentos e das pessoas, tá certo? Bom, dito isso, vamos abrir aqui agora o nosso terceiro subtópico para a aula de hoje, onde nós temos aí o controle de estoques. Pessoal, o controle de estoques, ele é o processo aí de monitorar entradas, saídas e níveis de materiais, né? Garantindo aí que o produto certo ele esteja disponível na quantidade e tempo corretos, né? Bom, alguns métodos, né, como eu deixei para vocês, clássicos de controle de saída de materiais, são, por exemplo, temos aí o FIFO, né, que é o First In, First Out, que utiliza especialmente aí, é, ele é utilizado, no caso, para alguns produtos perecíveis ou com prazo de validade, né, pessoal? First In, First Out significa primeiro a entrar, primeiro a sair, tá certo? Primeiro que entra, primeiro que sai. Os produtos mais antigos, eles acabam sendo aí os primeiros a serem utilizados ou enviados, né? E esse modelo de estoque, pessoal, ele evita aí, né, principalmente algumas perdas, né, por vencimento e até acaba garantindo o giro do estoque, tá certo? Bom, temos o PEPS, que é a primeiro a entrar, primeiro a sair. Em português, né, é um nome equivalente ao FIFO, né? É o First In, First Out, são a mesma coisa, né? Muito comuns em supermercados, farmácias e empresas alimentícias, né? Temos o WEPS, no caso é ao contrário do PEPS, né? O WEPS é o último a entrar, primeiro a sair, e ele é utilizado em alguns casos financeiros e industriais, né? Não indicado aí para produtos que são perecíveis, né? E esses produtos, pessoal, mais recentes, né? Eles são os primeiros a sair. E pode ser vantajoso aí em alguns momentos de inflação para reduzir o lucro, né, contábil e a própria carga tributária, tá certo? Bom, temos alguns outros métodos importantes aqui também, né? Falei com vocês, salvo engano, na primeira aula sobre esse just-in-time, né? Que é para o estoque mínimo e a reposição sob demanda, custo médio ponderado, né? Ao valor médio dos produtos em estoque e o próprio estoque de segurança, né, pessoal? Que é uma margem extra para prevenir rupturas, né? O controle, pessoal, ele pode ser feito aí por planilhas, sistemas ERP e os códigos de barras, né? Para estar realizando, como eu disse a vocês, justamente o controle desses estoques, tá certo? Bom, partindo aqui agora para o nosso quarto e último subtópico da aula de hoje, temos os equipamentos de armazenagem. Pessoal, para garantir, né, a eficiência e segurança no processo de estocagem, diversos equipamentos e ferramentas são utilizados aí na armazenagem, né, sendo divididos entre estruturas fixas e móveis. Bom, temos as estruturas de armazenagem, né, como as estantes, que são usadas para materiais leves e manuais, porta-pallets, né, que são as estruturas verticais para pallets com empilhadeira, drive-in, drive-thru, né, que é para empilhamento profundo com as empilhadeiras justamente entrando nas estruturas. E temos os silos e tanques para armazenagem aí de líquidos ou grãos a granel, né? Bom, quanto a alguns equipamentos de movimentação, temos as prateleiras manuais, né? Que é a movimentação de pallets em distâncias curtas, no caso, né? Temos aí também as empilhadeiras elétricas ou a combustão, né, que movimentam grandes volumes em alturas elevadas. Temos os carrinhos plataforma, né, para deslocamento de volumes menores, esteiras transportadoras também, que automatizam aí o fluxo de caixa e os pacotes, né? E por último, os próprios equipamentos de medição
e identificação, né? Como balanças para pesagem de mercadorias recebidas ou expedidas, coletor de dados, né? Que é a leitura aí de códigos de barras para inventários e conferências. E por último, as etiquetas e sinalização, né? Que identificam produtos, prazos e localizações. Bom, a escolha adequada, pessoal, dos equipamentos, né, depende aí do tipo de produto, volume movimentado, espaço disponível e até mesmo do orçamento da empresa, tá certo? Bom, meu aluno, dito isso, encerro por aqui o nossa aula de hoje, né, o nosso quarto e último subtópico. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço, meu aluno.